Boa noite, boa noite. Vamos começar. Deixa eu minha carinha grandona aqui. Oh. Então, hoje a gente vai ter uma aula sobre os primeiros grupos de seres vivos, né? Vamos começar sobre a gente já falou, né, sobre a origem da vida. Nossa, acabei me irritando. Já falou sobre a origem da vida, sobre a teoria endossimbiótica, né, que a gente vai falar depois ainda. E agora vamos falar sobre os primeiros seres vivos que estão vivos até hoje. Sim, os primeiros grupos de seres vivos que nós temos notícia, né? No caso, vamos começar com os vírus, que não se sabe se eles realmente são os mais antigos, ninguém sabe ao certo, mas eles são os mais simples, se a gente considerar vivos, né? Porque ainda tem essa discussão, muitas pessoas, muitos cientistas consideram um ser bruto, não é um ser vivo, um probiótico. E ainda tem os prions, a gente não vai estudar eles, mas, por exemplo, a doença da vaca louca é causada por um prion, não é nem um vírus. É, na verdade, um conglomerado de substâncias químicas, proteínas, que vão causando destruição para onde vai. Eles se replicam, né, mas sem utilizar todo o mecanismo celular e tudo mais. E isso é menos vida ainda, né? Porque se nem o vírus é vivo, imagina esse negócio. Então, minimizar minha carinha aqui. Vírus, bactérias e arqueias. Vou ocultar esse negócio aqui. Então, como tinha dito, o vírus, do grego, significa veneno. São todos parasitas intracelulares obrigatórios. O que seria isso? Parasita todo mundo sabe, né? Ou um ser que se alimenta do de outro enquanto o outro está vivo e, e não tem o objetivo de matá-lo, e sim de absorver os nutrientes e depender dele. Ele possui características da vida, né? Que é material genético capaz de sofrer mutações, confere, os vírus eles têm sim material genético, capacidade de se reproduzir, poxa, eles fazem isso com a maestria que ninguém tem. Metabolismo celular. Esse é o ponto que tira os vírus das discussões sobre a vida, né? Porque ele só possui metabolismo celular quando ele infecta uma célula. Eu não coloquei no slide, mas quando o vírus está nessa formazinha aí que eu coloquei, nesses formatinhos roxinhos, cheio de bolinhas, cheio de coisinha, isso aí é o virion. Virion é quando o vírus está fora da célula. Nesse estado, ele não tem nenhum metabolismo. Ele é inerte, ele não faz nada. Ele só tem metabolismo quando ele infecta uma célula. E por isso mesmo que muitos cientistas não consideram nem como um ser vivo. Todos os grupos de seres vivos podem ser infectados por vírus, do mais simples ao mais complexo. Inclusive, tem vírus que podem infectar células que estão sendo infectadas por vírus. Para ter um nível, né? É um super parasita. Sua origem é desconhecida, como eu disse. É teorizado que ele evoluiu de um micro-organismo que perdeu sua complexidade. Por exemplo, um ser semelhante a uma bactéria, não ser procariótico, que vivia parasitando células, assim, dentro das células, né? Não é incomum, é muito normal, na verdade, bactérias e até seres mais complexos, como protozoários, infectarem dentro das células. Eles entrarem na célula e infectar lá dentro. E aí, com o tempo, poxa, por que eu vou ter por que eu vou ter ribossomo se eu estou dependendo dos ribossomos daquele bicho? Por que eu vou ter cápsula? Por que eu vou ter parede celular? Por que eu vou ter um monte de coisa, plasmídio? Dane-se isso. Por que eu vou ter tanto DNA? Eu posso ter só um RNA. E aí eles foram, não é regredindo, né? Nem evoluir. Eles mudaram, perderam complexidade justamente por causa desse estilo de vida mais básico,
se contenta com tudo. Assim, mas claro, isso é uma teoria. Talvez ele tenha surgido de uma forma simples e foi evoluindo e ficar desse jeito que ele estava. Isso não vai cair na prova, no Enem. Anatomia. O material genético deles pode ser tanto RNA quanto DNA ou ambos, né? Tem o citomegalovírus, se não me engano, que eles são vírus enormes, né? Para um vírus, então é minúsculo, mas são quase o tamanho das menores bactérias. E eles possuem os dois, né? Eles possuem o DNA e o RNA. Possuem um capsídeo proteico, que é. Existem várias formas, né? Tem a forma icosaédrica, que tem 20 lados. Tem a forma. Uma forma cilíndrica e alongada. E também o que eu vou falar depois, que é do bacteriófago, que é mais complexo. Alguns vírus possuem um envelope glicoproteico para ser aceito pela membrana plasmática da célula. Isso nem todos têm. É uma, eu não sei a quantidade, mas nem todos têm isso. Por exemplo, o bacteriófago, que eu vou falar daqui a pouco. Dentre os diversos tipos de vírus estão os bacteriófagos, ou também chamados de fagos. Eles afetam apenas procariotos. Boa parte deles possui um corpo dividido em três partes. A cabeça, que é essa parte cheia de triângulozinho, que possui o material genético. Nela que estava o material genético. Vocês podem ver a semelhança entre esse vírus de cima e o vírus de baixo. A cabeça desse vírus de baixo é igual ao capsídeo do vírus de cima. Porque é exatamente isso. É como se fosse um capsídeo, aí você colocou uma cauda embaixo, botou umas fibrazinhas embaixo. Acabou. Não tem segredo. Além do material genético, né, do capsídeo, tem a cauda e tem a cauda ela vai servir como se fosse uma seringa para quando se acoplar na bactéria ou na arqueia, né, procariotos, o material genético vai entrar como se fosse uma seringa e o resto sai, porque o que importa mesmo é o material genético. E tem as fibras da cauda que servem para se fixar, porque assim, toda vez que eu vejo isso aí, eu penso que é um bichinho que anda com essas patinhas assim, né? Mas não é, é só uma estrutura parada, é só uma estrutura proteica feita para grudar nas bactérias. Aqui, ciclos de vida. Existe o ciclo lítico, lítico significa quebrar, lito, né? Não, não tem nada a ver. Esquece, mas ocorre a invasão do vírus na célula, onde se multiplica até rompê-la, e o primeiro momento do ciclo se dá ao contato do vírus com a parede da célula. Em seguida, ele introduz o DNA na célula hospedeira. Aqui a gente está falando primeiro do bacteriófago, porque assim é muito comum vocês verem exemplos de bacteriófagos, porque nós humanos, utilizamos muito eles na engenharia genética, porque bactérias se multiplicam muito rápido, então você bota um gene para, sei lá, produzir insulina. Você vai pegar e botar num bacteriófago, e ele vai introduzir na bactéria. Tem outros métodos, só que o bacteriófago é muito famoso, e por isso mesmo que ele é usado tanto em exemplos de vírus. Também porque ele tem uma forma bem carismática, né? Ele tem um icosaedro aqui, aí tem um tubinho e um monte de pezinho, parece. Em seguida, introduz o DNA, passa a comandar. Aí, o DNA do vírus se integra ao DNA da bactéria. E a partir daí, o vírus vai começar a dar as ordens lá. Ele chegou, sentou no troninho, aí vai mandando, ó, você faz isso, você faz aquilo. Assim, bactérias têm ribossomos, têm RNA, têm proteínas, tem um monte de coisinha lá dentro. No caso, aminoácidos, né? Então, assim como vocês aprenderam em genética, como funciona a transcrição de proteínas? Poxa, só você ter um DNA, um RNA, um
recursos, né, aminoácidos, essas coisas, nucleotídeos, e dá-lhe, vai produzindo lá as coisas. E é exatamente isso que ele faz. Ele senta lá no troninho, vai mandando, ó, você vai pegar a proteína, você vai pegar os aminoácidos ali, montar uma proteínazinha aqui, para montar um clone dele. Para montar, na verdade, cápsulas, montar a forma de virion, né? E também replicar o DNA dele e colocar lá dentro. E depois soltar tudo até matar a célula. De falta de recurso e também por rasgar, né, a parede celular. E esse é o processo lítico. Você vai matar a célula mesmo. Só que existe o processo lisogênico, que é o latente. Assim, vai acontecer no começo a mesma coisa, né? Invade a célula, bota o DNA, ele incorpora no DNA da célula. Só que ele não vai mandar, ele só vai sentar lá e ficar lá. Tudo bem, vamos ficar aqui de boas, esperar chegar a hora. E aí o que acontece? Tá a célulazinha aqui e tem o DNA dela com um vírus, com o DNA do vírus, né? Ela vai multiplicar tudo, porque é assim que funciona, né? Mitose, vai multiplicar todo o DNA, inclusive do vírus, que passou despercebido. Puc, puc, mitose. Agora, as duas células filhas da célula mãe, têm o vírus guardadinho, mas ele está latente. Nessa forma, ele pode ou não entrar no ciclo lítico. Vou explicar melhor aqui. Então, mais, mais exemplificado impossível. Começa dali, com o vírus entrando na célula, coloca o material genético dele, que está em azul, e aí pode ter o ciclo lítico, que é nesse sentido, e vai produzir, vai mandar produzir as estruturas do vírus, vai mandar produzir o material genético do vírus, montar tudinho lá e liberar de uma vez. Ou também pode ter o ciclo lisogênico, que aí a célula vai se multiplicar com o vírus dentro, com o material genético do vírus. Vocês podem perceber que no ciclo lítico eu coloquei alguns vírusinhos que estão vazios e outro que está com o material genético vermelho, que seria o da bactéria. Isso acontece tanto que essa é uma das formas da gente colocar genes que a gente gosta para as bactérias. Por exemplo, como eu falei da produção de insulina. Como que isso acontece? O vírus, ele não é vivo, pelo menos para nessa situação que a gente está falando. Ele não identifica o que precisa ter, o que não precisa. Ele só... Se você colocar um DNA lá dentro, e você mandar esse DNA dentro da célula, quimicamente já vai acontecer as coisas. Ele não manda, ele não pensa, tipo, ai, eu tenho que pegar esse DNA aqui que é só o meu. Se for outro DNA, eu não vou. Não, ele não pensa, ele é só uma estrutura química que faz coisas. Assim como tudo, né? Mas dele é mais simples ainda. E por isso mesmo acontecem vários erros. Alguns vírus, né? Eles não têm material genético. Aí eles infectam a célula e dane-se, não vai vir nada. E também alguns que eles trazem o próprio material genético da célula que ele infectou. Por exemplo, imagina um vírus me infecta e aí eu passo esse vírus para outra pessoa. Eu estou passando, às vezes, os meus genes para essa outra pessoa. E por isso mesmo que nós, humanos, temos genes de vaca, de porco, de cachorro, gato, porque os vírus que infectam eles, que passaram para a gente, muitas vezes trouxeram esses genes para a gente. E a gente tem, e por causa do ciclo lisogênico, a gente manteve. Porque eles não vão se aflorar e nos matar agora. São só genes aleatórios. Ah, e um dos problemas desse ciclo lisogênico, né? A AIDS e a herpes são exemplos de enfermidades que possuem o ciclo lisogênico.
Enquanto estiver nesse ciclo, não há sintomas, se tornando praticamente impossível de se curar. Porque se ele está dentro da célula, e dentro do material genético, como você vai acabar com o vírus dessa forma? Não existe mais a forma de virion dele. A maioria dos antivirais, eles funcionam destruindo o capsídeo, ou destruindo a cápsula que eles ficam, o envelope, não, que eles ficam. Só que se ele está dentro da célula, como você vai fazer? Transcrição reversa. Ainda falando sobre vírus da AIDS, né? Imagina que essa célula é uma célula de um linfócito T, que é a célula que a AIDS infecta. Também pode ser outro tipo de célula, porque, por exemplo, o coronavírus, ele é um vírus de RNA também, que faz essa transcrição reversa. Um vírus de RNA possui enzimas especiais que transformam o seu RNA em DNA dentro da célula hospedeira. E depois incorporam esse DNA gerando o material dentro do material genético da célula e esse segundo processo chama incorporação. Agora eu vou mudar o nome aos bois, né? Incorporação é o nome do processo que faz o material genético do vírus se incorporar no material genético da célula hospedeira. Agora uma coisa interessante. Na genética tem a... Peraí, eu vou... Na genética tem aquela questão do DNA se multiplicar, né, replicação, o DNA transformar, criar um RNA à base dele, e também do DNA, o que mais que ele faz? Enfim, isso não vem ao caso. O ponto é, o RNA se transformar, melhor, ele servir de base para criar um DNA é exclusivo desses vírus. Dos retrovírus, de outros vírus também, o coronavírus, que são vírus de RNA. Eles nem mesmo têm DNA dentro deles. Eles têm um RNA que é muito mais compacto, bem mais simples. Eles chegam na célula, eles geralmente têm envelope, né? O envelope ele se funde com a membrana plasmática celular, né? E é mais ou menos isso. Os exemplos de vírus com RNA são retrovírus, como o HIV, causador da AIDS, e, os coronavírus, né? Porque não existem víruses, é vírus mesmo. Então, os coronavírus, cujo um dos seus representantes é o SARS-CoV-2, causador da Covid-19. Eu esqueci de botar 19 lá. Viroses principais. Gripe ou resfriado comum. Não, gripe e resfriado comum, né? Não é ou. Resfriado é diferente de gripe. Porque gripe é um vírus. É o H alguma coisa, N alguma coisa. Existe H1N1, existe H5N3, sei lá, existem vários tipos de H, número, N, número. E também tem os resfriados, eles podem ser causados por vários tipos de vírus. Inclusive, existem vários coronavírus que causam resfriado comum. Só que eles são adaptados para o ser humano. Né? O que era de o outro animal, provavelmente um pangolim, um morcego, que veio para a gente, aí ele teve uma outra adaptação, porque tem uma coisa nos vírus. Eles são extremamente rápidos em evoluir. Eles evoluem extremamente rápido. É tão rápido que a gente não consegue captar a velocidade. Por exemplo, a gente sabe que o ser humano tem um passado evolutivo com primatas e tal, porque a gente consegue pegar aqui, tipo pegar o medidor de velocidade. Opa, sei que você está evoluindo há 7 milhões de anos, sendo parente daquele cara ali, beleza. O vírus não. O vírus é tão rápido que a gente nem consegue captar a velocidade. Opa, passou aqui. E isso muda muito as características deles. Então, até me perdi aqui. Gripe e resfriado comum, causados por vírus diferentes. Seus sintomas são semelhantes: febre, coriza, cansaço, dores musculares. Tratamento é ingerir líquidos e descanso.
mas a gripe pode evoluir para casos muito mais graves. Sarampo, catapora, rubéola e cachumba. Todas elas têm vacina. Inclusive, sarampo tá voltando o caso, né? Isso é horrível. Não a doença em si, assim, a doença em si também é horrível, mas o fato de que tá voltando, né? Porque elas foram erradicadas por muitos anos e a sarampo, ela é, se eu não me engano, a doença mais contagiosa do mundo, ou uma das. É centenas de vezes mais contagiosa que o próprio coronavírus. Só que muitas pessoas são imunes por causa da vacina. E aí por isso que não aparenta tanto. São transmitidas pela saliva ou gotículas de tosse. São extremamente virulentas, como eu disse, mas são contidas pela vacina. Contida, tá certo. Sintomas são geralmente pintas na pele, nessas três primeiras, e cachumba é inchaço nas glândulas salivares. Todas elas têm um tratamento paliativo, mas não tem uma cura exatamente, não tem antiviral, só tem vacina. Febre amarela, transmitida por mosquitos, causa icterícia, que é olhos amarelados, pele amarelada, cansaço, vômitos, dor muscular e sintomas graves. Tem vacina também. Raiva, também chamada de hidrofilia, porque afeta o sistema nervoso, e muitas pessoas que têm isso ficam com os sentidos todos zoados, né? E aí tomar água se torna horrível para eles, inclusive para os animais, né? Por isso que eles ficam babando, eles não querem água na boca. É extremamente fatal para muitos casos, acho que, se eu não me engano, quase 50% ou mais de 50% dos casos são fatais. E se não tratar no início, provavelmente vai causar morte. Afeta o sistema nervoso e é contraída por mordidas de animais, de mamíferos, principalmente morcego, cachorro, gato. Hepatite A, B e C, transmitidas pela água ou pelo contato com infectados. Afeta o fígado. Existem outros tipos de hepatite que não são virais. Dengue. Isso aqui eu já tive, só a primeira. Transmitida por mosquitos, o Aedes aegypti, causa dor atrás dos olhos, febre, dor muscular, falta de apetite e manchas vermelhas pelo corpo. Eu tenho um apetite muito grande, então nem sofri falta de apetite. Mas manchas vermelhas foi o primeiro sintoma que eu percebi. E o problema, para quem já teve dengue ou quem tem comorbidades como diabetes e outras doenças assim, podem evoluir, a dengue pode evoluir para uma dengue hemorrágica, que é o hospedeiro, que tem uma comorbidade e tal, ou tenha tido dengue. A dengue, ela geralmente se aloja nos vasos sanguíneos. Na primeira vez que você pega, beleza, o sistema nervoso, o sistema imunológico não sabe bem o que fazer. Aí passa, beleza. Quando aparece, aí o sistema nervoso, eu sei o que fazer. Eu vou destruir os vasos sanguíneos e aí eu vou conseguir matar o vírus. Sim, mas isso acaba causando problemas fatais para o indivíduo, né? E por isso que é extremamente fatal essa segunda dengue. Ela precisa de tratamento e internação. AIDS, transmitida por fluidos corporais, compromete o sistema imunológico atacando os linfócitos T. Não possui cura. O tratamento é por meio do coquetel que diminui a carga viral, mas não acaba, né? Porque como eu tinha dito lá no começo, é muito difícil, basicamente impossível você matar todos os vírus, porque a parte do DNA do vírus entra nas células. Eu acho que teve um caso de uma pessoa que se curou e vai pegar 7 bilhões de pessoas, uma pessoa se cura. Poliomielite, também chamada de paralisia infantil, pode ser transmitida pela saliva ou pela ingestão de água e ou alimentos contaminados com fezes de pessoas portadoras. Causa paralisia muscular assimétrica, principalmente nos membros inferiores. Considerada erradicada no mundo em 94. Por causa da vacinação e campanhas de vacinação que duraram muito tempo,
30 anos a gente não vê no Brasil poliomielite. O último caso foi em 93, se eu não me engano, no Peru. Só que oficialmente foi dito 94, só para tirar a margem de erro, né? Então 94 0. HPV, na maioria das vezes assintomática, mas pode causar verrugas na área genital e anal. E em casos graves, câncer de cólon de útero. Principalmente em mulheres, né? Muito mais comum em mulheres. Também pode afetar os homens, só que é muito mais difícil. E tem vacina, né? Inclusive, teve até uma discussão lá se podia ter vacina para adolescentes, né? Porque também é uma DST isso. E aí, o pessoal falando que ia influenciar e tudo mais. Enfim, não vem ao caso. Varíola. Sintomas semelhantes à gripe, a princípio, só, só que cria irritação na pele do rosto que se espalha pelo corpo. Não há tratamento ou cura. É uma doença que é muito fatal e que não lembro quando foi o último caso, mas assim, foi erradicada do planeta também como... Não, foi erradicada do planeta. Foi destruída, não existe mais varíola afetando seres humanos. Só existem o DNA dos vírus, né, guardado lá para os cientistas, cara doido lá. Zika, sintomas semelhantes à dengue, só que em grávidas causa microcefalia no feto. Isso foi provado, né? No começo muita gente estava duvidando, muitos cientistas duvidaram, e que estava certo, não tem que duvidar mesmo. E foi comprovado causa microcefalia. Isso é horrível. Poxa, é um vírus, né? Poxa, o HPV, por exemplo, um vírus que causa câncer, coisa horrível. Eu acho que vírus é o ser vivo mais sacana que tem. Bactérias, um pouquinho menos sacana. Junto das arqueias, são os seres vivos mais simples. Vivos mesmo. Não estou considerando os vírus. Não possuem núcleo, nem organelas complexas. Muitos vão dizer até que não tem organelas, ponto. Porque elas possuem ribossomos, sim, possuem algumas vesículas, só que muitos vão considerar que não são organelas de verdade. Então, nesse entendimento, elas não teriam nem mesmo organelas. O DNA procariótico é circular, quer dizer que ele se encosta no nosso aberto, ela se encosta, e é muito menor do que o DNA de um eucariota, bem pequenininho, bem fofinho. Apresentam seres heterotróficos, de vida livre ou endoparasitas, e também os autotróficos, como as cianobactérias e as bactérias quimiosintetizantes. As três formas principais são os bacilos, que estão no começo, os espirilos, que é em espiral, e os cocos, que são forma de coco mesmo, uma esfera. As bactérias podem se organizar em diferentes maneiras, apesar de não apresentarem formas pluricelulares. Na verdade, tem sim uma exceção, uma espécie de bactéria que é pluricelular, mas ela tem 8 células, então não vai fazer muita diferença. As bactérias podem se manter agrupadas após a divisão celular, causando assim várias. Assim, criar aqui uma. Aí, por exemplo, tem os diplococos, tem os streptococcus, que são vários, e os estafilococos, que são um conglomerado aleatório, e sarcina, que é um cubo. São 8. 8, 8 bactériazinhas, cocos, juntinhas, bonitinhas. Na verdade, esse é o caso, né, da bactéria pluricelular, porque ela se multiplica todo ao mesmo tempo. E aí eles conseguiram fazer lá conseguiram provar que era uma bactéria pluricelular. O único caso não vem é uma exceção que prova a regra. Tem os diplobacilos, que assim como os diplococos, é só um bacilo, só que ele se dividiu e ficou assim, grudadinho. E os streptobacilos, que são vários. É comum as bactérias criarem colônias em ambientes propícios, que têm recursos, né, que têm nutrientes, podendo criar placas bacterianas, também como um gel de polissacarídeos para proteção. Por exemplo, esse aqui, que é o dente, é uma placa bacteriana.
as bactérias elas estão lá, nossa, aqui tem tanta comida, bora se proteger, vai ver os bichos vão querer matar a gente, né? Aí eles criam um gel protetor que é resistente a diversos produtos químicos, inclusive a antibióticos. Aqui, uma anatomia geral das bactérias. Tem o. Eu só vou falar aqui as coisas que seriam menos comuns, né? Por exemplo, todo mundo sabe que é o DNA, todo mundo sabe que é a membrana plasmática, eu botei MP ali. Flagelo, você já tem uma ideia para que funciona o flagelo, né? Para locomoção. Mesossoma é uma invaginação na membrana plasmática que está presente nas mitocôndrias. As cristas mitocondriais são, na verdade, mesossomas bem grandes e servem para respiração aeróbica. É porque nas bactérias, né, elas não têm mitocôndrias. Então elas têm essas cristas, mini cristas, para produzir oxigênio para elas. As que têm, a maioria não tem. Pile, que é o conjunto de pilos. Estranho, né? Porque pilos parece que é o plural, mas não. Pilos é o singular, pile é o plural. E serve para aderência. Você adere, por exemplo, num substrato. Ou também tem os pili sexuais, que são usados para trocar plasmídios. Eu vou falar disso depois. A parede celular é feita de peptídeo glicano, que é uma substância que é compartilhada por todas as bactérias. A cápsula. Nem todas as bactérias têm cápsula, mas é uma cápsula feita de polissacarídeos que oferece proteção nas que tem. E plasmídios. Essa é uma coisa legal. Os plasmídios são trechos curtos de DNA capazes de oferecer características de resistência, ou outras características também, ou até nenhuma. Mas o interessante as bactérias têm o DNA principal, que vão fazer as funções e metabolismos comuns, e tem um DNAzinho que ela ganhou, ou que ela tem um pedacinho lá, ou que ela formou mesmo, que vai ter uma função extra. É como se fosse. Você tem o. Sei lá, em jogos, né? Você tem a sua vida normal, você tem suas habilidades, e aí você tem uma característica adquirida. Por exemplo, eu tenho esse tal de HP, eu tenho esses poderizinhos, e aí eu tenho mais um que eu ganhei de uma missão que eu fiz. E aí eu tenho mais outro, eu tenho mais outro. São os plasmídios que elas vão acumulando. Isso vão dando características que vão ajudar ela para aumentar a sua virulência. Reprodução. Então, existe a reprodução assexuada por mitose. Isso aí todo mundo já sabe, né? Tá lá provavelmente vocês já aprenderam em outras aulas de biologia, né? Que é fazer todo o processo de mitose, fazer a prófase, telófase, e aí separa. Isso é um tipo de reprodução delas, porque elas são unicelulares. Só que também existe a reprodução sexuada. Ué, como que elas vão fazer isso? Tem micro não, um nano pênis e uma nano vagina? Não. Como eu disse, os plasmídios são DNAs bem pequenininhos, menores do que da bactéria, que quando uma bactéria passa o plasmídio dela para outra, é considerado sexo para elas, mesmo que não gere uma nova vida, mesmo que não gere um novo indivíduo. Então, isso acontece por um pilus sexual. Então, começa com uma bactéria que a gente chama de bactéria macho, mas macho não tem nada, elas são iguais. E ela vai para a bactéria fêmea. Ela manda metade do pilus dela, né? Porque o DNA é assim, é uma dupla fita. Você vai mandar manda lá para ela, aí ela vai, obrigado. Ela vai lá e vai construindo o resto. E você que deu metade, você constrói o resto. Acabou. Então, esses plasmídios, eles podem conter genes vantajosos das bactérias, como resistência a antibiótico ou até um bacteriófago. Porque os vírus bacteriófagos, quando eles botam lá o DNA e incorporam no DNA da célula, da bactéria, algumas bactérias, elas, tipo,
Elas já estão de saco cheio desses bichinhos infernizando ela. Então, existe um mecanismo que identifica esses DNAs indesejados. Ele corta aqui, joga para fora e conecta o que você cortou. E aí joga o DNA do vírus para fora. Inclusive, a gente utiliza esse mesmo mecanismo que as bactérias inventaram para a engenharia genética. Poxa, as bactérias, bacteriófagos, tudo que eles fazem a gente pega e utiliza a nosso favor, né? O ser humano é sacana. Endosporos. Algumas bactérias, quando se encontram em condições adversas, elas podem engrossar a parede celular, diminuir as funções metabólicas, soltar um pouco de citoplasma mesmo e ficar no estado de hibernação. Fica lá paradinha, sem fazer nada. A cápsula de hibernação bacteriana é conhecida como endosporo, ou endósporo, desculpa. Seu processo de formação é chamado de esporulação. O endosporo é capaz de conviver em completa inatividade por anos. Inclusive, já encontraram bactérias congeladas no permafrost, né, na tundra, está lá milhares de anos. Quando descongelaram, ela voltou à vida, ela voltou à atividade celular. É bicho simples, né? Bicho não, mas assim, seres vivos simples, eles têm uma capacidade de sobrevivência muito alta. Nesses casos, obviamente. Se tacar álcool, ele morre. A cápsula de hibernação bacteriana, né? Um exemplo dessa capacidade de esporulação é encontrado no organismo Clostridium tetani, que aliás eu esqueci de colocar em itálico, né? Me perdoem. A bactéria é causadora do tétano, que ela pode ficar inativa no solo e porque essa bactéria ela é anaeróbica obrigatória, ela não suporta o oxigênio. O oxigênio para ela é veneno. Então ela fica em forma de endosporo para não sofrer a ação da oxidação. Porque a oxidação mata todas as células, inclusive as nossas. Só que a gente consegue processar e ela não. E aí ela fica lá, ai meu Deus, sai daqui o oxigênio, vou ficar aqui até alguém me salvar. E aí chega um super-herói, né? Uma pessoa que acaba que tem uma ferida, ela vai pro chão ou ela acaba sendo inoculada por um espinho ou um prego sujo, porque ferrugem não tem nada a ver, a questão é sujeira mesmo. E aí a bactéria nesse ambiente sem oxigênio, ela vai, meu Deus, eu fui salva, agora eu posso finalmente me reproduzir e ela vai causar tétano na pessoa, o que não é nem um pouco legal, porque o tétano tem vacina e infelizmente ainda tem muitos casos. Exatamente isso. Bacterioses. Cólera, causada pelo Vibrio cholerae, que se dá pela água e alimentos contaminados pela bactéria, são ingeridos e se alojam no intestino, provocando produção de secreção de líquidos, vômito, diarreia e pode levar o indivíduo à desidratação. E pode ser até fatal, né, se não for tratado. O tratamento é só ingestão de soro fisiológico para reidratação do indivíduo. O tétano, como eu falei, né, contraído pela inoculação de esporos da bactéria, pode estar presente no solo e objetos sujos. A ferrugem não tem nada a ver. Eu não sei de onde veio essa história, porque, assim, a bactéria ela é anaeróbia. Oxidação faz ferrugem. Então, onde tem ferrugem, ela está em forma de esporo. A questão é, quando a coisa está enferrujada, é porque geralmente ninguém está lá limpando, ninguém está lá cuidando do material. Então provavelmente está sujo, provavelmente tem bactéria. Mas não se engane, se você se espetar com um espinho no chão ou você está com uma ferida aberta e você se esparramar no chão sujo, pode ter o tétano. Os principais sintomas são febre, dores musculares e, se não tratada, causa paralisia total dos músculos respiratórios, levando morte por asfixia. O tratamento, vacinação obrigatória e tentar evitar a inoculação acidental, né? Inclusive precisa de reforço a vacina, né?
E, poxa, é triste. Ela causa contrações musculares violentas. Inclusive, se não me engano, o nome tétano vem do ranger dos dentes, né? Porque pode até quebrar os dentes, forçando a mandíbula, de tanta força que as pessoas mastigam. Tuberculose, que se dá ao contato pela saliva, mucosas, respiração de pessoas infectadas. O- os principais sintomas são falta de apetite, fadiga, emagrecimento, sudorese e tosse com sangue. Em casos mais graves, pode ocorrer hemorragia interna. O tratamento é a administração de medicamentos por 2 a 6 meses. Tuberculose foi uma das doenças que mais matou na história. É uma história recente, né, da era moderna contemporânea. E é muito comum na literatura se encontrar, né? A pessoa estava ficando tendo falta de apetite, começa a tossir sangue. Tossir sangue é um clichê de filme antigo, de filme que se passa em eras antigas, né? Porque era tuberculose e não tinha tratamento, não tinha cura. Era sentença de morte quase. Sífilis, que é o Treponema pallidum, uma doença sexualmente transmissível. Sintomas podem ser divididos em 3 estágios. Primeiro, aparecimento de manchas na pele. Segundo estágio, manchas na palma da mão e na planta do pé. O terceiro é destruição de tecidos infectados através de lesões cutâneas, cardiovasculares e neurológicas, podendo provocar convulsões e paralisias que levam o indivíduo à morte. O tratamento é a administração de antibióticos. Hanseníase, Mycobacterium leprae. Também eu esqueci de deixar em itálico. Chamada popularmente por lepra, a transmissão ocorre por saliva e secreções. Tocar na pessoa com as feridas não vai fazer você contrair a doença. A principal característica são manchas e feridas na pele. E o tratamento é a administração de medicamentos por um período até 1 ano após o diagnóstico. A lepra ela tem muita história no passado, né? Os leprosos, né? Tem até sido na Bíblia, que aí eles eram tratados como uma segunda categoria de ser humano, né? Você não podia tocar neles, que senão você pega essa praga. Mas não, hoje a gente sabe que por ignorância que eles tinham. Como a gente pode culpar eles? Né? Não sabíamos dessas coisas. Mas hoje a gente sabe que não é contagioso você tocar na pessoa. Você pode cuidar de uma pessoa assim. Pneumonia. Streptococcus pneumoniae. Pode ser confundida com gripe ou resfriado, mas porque os principais sintomas são febre alta, falta de apetite, dores de cabeça, suor intenso, calafrios, dor no tórax, tosse, dor de garganta e respiração ofegante. Afeta muito o pulmão. Ela afeta, na verdade, os alvéolos, né, dentro do pulmão. E o tratamento é a administração de antibiótico e ingestão de líquidos para hidratação do paciente. Importância das bactérias. Agora que eu falei, né, baixar o astral de todo mundo falando mal delas, olha que elas causam no ser humano, olha, elas matam criança. Mas isso são só algumas bactérias. Tem bactéria que não é assim, mas nem toda bactéria. Boa parte das bactérias não são infecciosas e auxiliam na manutenção da vida na Terra. Por exemplo, as cianobactérias são responsáveis pela maior parte da produção de oxigênio do planeta. 80% do oxigênio é esses bichinhos que faz, essas cianobactérias, bactérias fotossintetizantes. E também serve de alimento para zooplâncton, junto com as algas. Além disso, tem as quimiosintetizantes, né, que vivem no fundo do oceano, que vou incluir elas junto com as arqueias, só para ficar mais fácil depois, né, quando explicar as arqueias. Outro grupo importante são as decompositoras. Elas, junto com os fungos, elas decompõem a matéria orgânica deixada pelos seres vivos. E no intestino de praticamente todos os seres vivos que têm intestino, há uma flora intestinal, que são bactérias essenciais para a digestão. Não é que elas auxiliam, elas realmente fazem parte da digestão. Se você tirar elas, você passa mal, você pode até morrer. As bactérias também são usadas para pesquisas de engenharia genética, como eu falei, né, de como elas são usadas,
E também tem o uso tradicional de bactérias para fermentar laticínios. Lembra? Os, os bacilos, né, que eu falei. Sabe Yakult? Tem os lactobacilos. É literalmente isso, lactobacilos. São bacilos, são bactérias benignas que vivem no leite, que fermentam o leite, que fazem o Yakult. Senão vira só um leite com açúcar. Arqueias. Agora, na reta final, a gente vai aprender sobre esse outro grupo de procariontes bem estranhos. Bem brevemente, aliás, já está acabando a aula. Os procariotos, assim como são procariotos, assim como bactérias, não possuem núcleo, não possuem organelas plexas, são bem pequenininhas, o DNA circular é bem pequenininho. Parece muito uma bactéria, mas tem diferenças. E uma dessas principais é que elas não possuem cápsula e a parede celular que elas têm não é de peptídeo glicano, e sim de polissacarídeos e proteínas. Boa parte delas vivem em ambientes inóspitos para a maioria dos seres vivos, como vulcões submarinos, chegam a 90 graus centígrados, ou ambientes de altíssima salinidade, em que, se a salinidade for abaixo de 9%, elas morrem. Tem que ter acima de 9%, 10%, 15% de salinidade. E elas estão lá numa boa, estão vivendo a vida delas. Ao contrário de muitas bactérias, as arqueias não fazem esporos, endosporos, né, endósporos, para sobreviver nesses ambientes. Elas simplesmente fazem o seu metabolismo neles. Fora desses locais, elas são capazes até de morrer. Por exemplo, não sei se você já ouviu falar do animal chamado tardígrado, que ele tem uma capacidade de entrar em estado de criptobiose e ele fica paradinho, hibernando. Nessa forma, ele é extremamente resistente ao calor, a frio, a radiação, pressão. Então, isso aí é meio que trapacear, porque as arqueias, boa parte delas, não fazem isso. Elas não criam um esporo para ficar lá paradinha, dormindo. Elas estão vivendo esse ambiente. Elas estão no ambiente de 10% de salinidade e estão fazendo o metabolismo delas lá. Elas vivem nesse ambiente. Elas não só sobrevivem e ficam lá paradinhas. É a importância delas. Muitas são capazes de fazer quimiossíntese, assim como bactérias. E a base de material orgânico, né? Inorgânico. Eles pegam materiais com materiais sulfúricos, né? E conseguem quebrar e criar energia. E elas que vivem no fundo do mar, né, em fossas vulcânicas submarinas, elas criam todo um ecossistema desse jeito. Porque elas estão lá, elas são as produtoras, aí tem os consumidores primários, que são os zooplâncton, e aí tem os consumidores secundários, que são os crustáceos maiorzinhos, aí tem os consumidores terciários, que são equinodermos, crustáceos maiores, os peixes bizarros, e tem os decompositores que vêm depois. Eles criam todo um ecossistema. E essa é a importância delas para o meio ambiente. Além de, claro, os seres humanos também podem utilizar elas para decomposição de esgoto, de coisas no esgoto, né? Porque elas decompõem isso e produzem metano no metabolismo. Inclusive no nosso corpo, né? Elas estão presentes no corpo de vários animais, principalmente herbívoros. E agora, gente, melhor parte, ó. Fim. Então, até a próxima aula. Na próxima eu vou explicar um pouco mais a questão da teoria endossimbiótica. E também eu vou falar sobre os seres eucariotos. Finalmente a gente parou de falar esses mais chatos, né? Os procarióticos, que não tem nada demais. Ah, legal, não tem nem núcleo. Mas foi uma boa aula. Essa aqui é oficialmente a maior aula e eu tô orgulhoso dela. Espero que vocês gostem.